Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Hoje temos connosco a nossa fisioterapeuta Raquel Jacinto. Boa tarde, Raquel. Olá, boa tarde. E boa tarde. O tema que vamos abordar hoje é Tive um bebê e agora? Vai ser um tema mais direcionado às nossas futuras ou recém-mamães, porque também não é só às recém, mas também acho que ainda vão ser mamães. Por isso, temos aqui então a fisioterapeuta Raquel Jacinto, que é a nossa responsável pela área de saúde materno-infantil. Faz o acompanhamento das grávidas no pré-parto, durante a gravidez, pós-parto. Está responsável também pela área da fisioterapia pélvica, pilates clínico e o exercício durante a gravidez e no pós-parto. Por isso, hoje vamos abordar aqui algumas questões que às vezes as grávidas ou recém-mamães também se esquecem, porque durante a gravidez, a Raquel vai concordar comigo, durante a gravidez a mulher centra-se em cuidar dela e em preparar da melhor forma o parto, e depois da gravidez, o instinto maternal assim também o leva, é que a mãe centra-se essencialmente no seu bebê ou na sua bebê, e esquece um pouco também de cuidar de si e de voltar um pouco à normalidade, se é possível naqueles primeiros meses, mas sabendo que a gravidez traz muitas mudanças no corpo da mulher e que é preciso depois um regresso à normalidade, e que isso leva a outros tipos de cuidados. Por isso, para começarmos, eu queria um pouco perguntar à Raquel, então, durante a gravidez, quais é que são aquelas principais alterações que ocorrem no corpo da mulher que depois despertam a que haja uma maior preocupação no pós-parto? Antes de mais, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este live de hoje. Então, eu acho que primeiro de tudo é importante se perceber que a gravidez é um período extremamente desafiante para o corpo da mulher e que este é transformador. Não é melhor nem é pior, mas é diferente. E assim também o será no pós-parto. Após uma gravidez, o corpo será o mesmo que era da gravidez. Ocorrem muitas alterações ao nível do corpo, não só físico, também a nível interno, não é? E que vão modificar toda esta dinâmica corporal e postural posterior. Durante a gravidez, o corpo realmente várias alterações. Falamos de alterações e biomecânicas devido muito à parte hormonal e ao facto de ter dentro da barriga, não é? Dentro do abdômen, o que vai fazer com que, por exemplo, os músculos ao nível abdominal sejam estirados, o pavimento pélvico, que são os músculos que estão entre a vagina e o ânus e internamente, vão ser testados ao máximo, não é? Pelo peso do bebê e mesmo pelas alterações hormonais também. Durante a gravidez, peço desculpa que está aqui a e também postural, ou seja, da gravidade e toda a parte postural também vai ter que se readaptar a essa e para além das alterações emocionais, das alterações venosas e linfáticas que ocorrem podem ocorrer durante a gravidez e depois no pós-parto a haver aqui alterações. E penso que de forma global as alterações também temos a parte incomprensível depois, porque há uma diminuição da atividade dos músculos abdominais e da sua pré-ativação dos músculos também internos e depois cortivo ao nível de pós-parto. E penso que
são assim as alterações mais. Algumas das alterações que podemos estar. E ainda no pré-parto, que cuidados é que as grávidas devem ter para que depois as repercussões no pós-parto não sejam tão exacerbadas e também durante o parto levem as coisas de melhor maneira? É assim, o ideal seria a mulher grávida realmente fosse acompanhada durante a gravidez de uma forma a preparar a preparar o seu corpo para este período da gravidez. Ou seja, há tantas alterações a ocorrer, não é? Se houver um acompanhamento a vários níveis, não falo só a nível de trabalho de parto, não é? Quando se fala de gravidez, pensa muito só o trabalho de parto e preparar para essa fase, que é extremamente importante e que contribui muito para depois para a recuperação pós-parto também, mas também outros níveis, a nível de atividade, a nível de preparar o seu corpo para que essas adaptações sejam mais harmoniosas esse período de tempo e consigamos equilibrar e dar mais à grávida durante esse período. A grávida, por exemplo, manter-se ativa é um dos pontos que é fundamental durante a gravidez. Exatamente, é extremamente importante a grávida manter-se ativa e quanto mais puder direcionar essa atividade para o período que está a passar, ou seja, para a gravidez, ou seja, o exercício mais direcionado para essa fase da vida, ou a atividade mais direcionada e adaptada para essa fase e para esse período, é extremamente importante e é sem dúvida algo que vai ajudar muito posteriormente na sua recuperação não é, no pós-parto, porque são trabalhadas várias coisas, não é? Que no pós-parto, ou seja, nós já temos em conta as alterações que vão ocorrer depois no pós-parto, não é? Nós também já começamos, ao saber disso, já estamos no pré-parto a trabalhar essas coisas que se vão alterar e ajudar depois que realmente aquela consciência corporal, a ativação pronto, eu vou falar aqui da ativação mais até em termos abdominais, a consciência corporal, tudo isso nós podemos trabalhar de forma depois a que sabemos que vão estar alteradas no pós-parto, podemos começar a trabalhar para que depois a recuperação no pós-parto também já seja um bocadinho diferente do que não fazer nada, não é? Mais focado para tudo. Agora, passando mais ao momento do parto, nós sabemos que o momento do parto, até se calhar, até mais do que a gravidez, é dos momentos que mais cicatrizes, entre aspas e sem ser entre aspas, podem deixar no corpo da mulher. Que coisas é que as mulheres passam durante o parto que podem deixar logo no momento no parto sinal de alerta que no pós-parto vai ser necessário avaliar o tipo de parto, se tem corte, se não tem corte, cicatrizes, que situações é que são importantes as mulheres ter logo em conta do que aconteceu no momento no parto. Estamos a falar do momento do parto, do que acontece naquelas horas antes e nas horas depois, mas que aspectos são mais importantes as mulheres terem em conta para depois saberem que é necessário fazer uma avaliação no período seguinte. Então, o parto é um momento extremamente importante, não é? É não só um momento emocional, como é um momento, não é, para a mãe que vai receber, os pais que vão receber o bebê nos seus braços, tanto ansiado durante 9 meses, como também é um momento muito desafiante para o corpo, não é? Nós podemos fazer a tal preparação que falamos, no sentido de ajudar a que, com algumas estratégias, ajudar a que o parto possa ser menos traumático, assim dizendo, trabalhando com algumas estratégias, mas o momento do parto é sem dúvida um momento muito importante e importa várias coisas no pós-parto, seja numa avaliação pós-parto, importam várias coisas que aconteceram no parto, porque o facto de nós termos a informação de como é que foi o parto
peso do bebê, qual foi a postura em que teve o bebê, várias informações da história que nos vão ajudar também, e muitas vezes algumas disfunções que nós vamos encontrar no pós-parto até estão quase sempre relacionadas com o evento do parto. Aqui é muito importante também referir que há uma preocupação, e é normal, porque há uma transformação muito grande do corpo, e é importante referir que não importa só, importa também, é muito importante até porque para a mulher, quando se vê, não é? Ou quando alguém vê uma mulher num pós-parto, o que se vê primeiramente é realmente a parte física, não é? E até tem uma preocupação muito grande com essa parte física, mas é muito importante olhar para dentro também, e todas as alterações, peço desculpa, e todas as alterações também ocorreram internamente, não é? E então, não podemos esquecer que, e compreende-se que haja essa preocupação mais física, mas o corpo vai muito mais além do que é físico, vai muito mais além daquilo que se vê. É muito importante, vai muito mais além, que eu estava a dizer, desculpa, da parte física, porque o nosso corpo é uma estrutura dinâmica, é uma estrutura que se adapta e tem muitos sistemas que se relacionam entre si. E por isso é muito importante nós olharmos também para a parte, para o que se passa dentro do corpo da mulher após um parto. Algumas disfunções que eu não lhe chamaria características, mas que são recorrentes após um parto e que se relacionam com o parto, e teremos, falo e que queria criar aqui um alerta para as mães que já foram mães, mas nunca fizeram uma avaliação pós-parto, porque a avaliação pós-parto que é feita pelo fisioterapeuta é muito diferente da avaliação que é feita pelo ginecologista, ok? São coisas que é feita mais ou menos normalmente é feita às 6 semanas. Sim, porque acontece isso muitas vezes, as mulheres são avaliadas obrigatoriamente pelo ginecologista, mas depois esquece-se que ele avalia as coisas de caráter médico, mas depois falta a parte toda muscular, embora eles tenham aquela avaliação da diástase, mas depois falta toda a parte funcional e muscular e da funcionalidade que não é avaliada. Sim, a parte funcional, postural, a dinâmica é avaliada localmente, não é? E depois tudo o resto acaba por ser avaliado. Então, durante o parto podem ocorrer realmente o que é, assim dizendo, o que é mesmo sinais de alerta que no pós-parto precisam realmente de ser vistas, e que as pessoas e que as mamães, mulheres, têm que estar em alerta e precisam de saber disto, que é, a dor não é normal. Por isso, a partir do momento que num pós-parto, não é normal, nem no pós-parto, nem em qualquer altura ou fase da vida da mulher. Mas nós agora estamos a falar de pós-parto, e por isso eu vou-me focar mais no pós-parto, que é a dor nas relações sexuais após o parto devem ser motivo de procura de ajuda. A dor pélvica, dor ao nível pélvico, cicatrizes dolorosas ou hipersensíveis. Muitas vezes o que é que acontece? As pessoas acham que estes sintomas são normais, porque tiveram um bebê, passaram ou não pelo parto, que pode ter sido mais ou menos traumático, ou até não foi nada traumático, mas não quer dizer que não haja disfunções, ok? Mesmo havendo um parto que correu muito bem, não quer dizer que não possa haver alterações. Que são coisas que devem ficar alerta nessas pessoas, e que têm que procurar ajuda quando verificarem algumas destas alterações que eu falei agora, assim como a incontinência urinária, ou seja, as perdas involuntárias de urina normalmente acontecem em esforço. Também não é normal, e as pessoas devem procurar ajuda, porque indica-nos que realmente há uma disfunção ao
ao nível do corpo e que têm que ser vistas e que têm que ser tratadas. Não importa se passou um mês, se passou, eu vou dizer um mês, vou falar assim, se passaram 6 meses, se passou um ano ou se passaram 5 anos. Um pós-parto que não foi avaliado pode ter consequências não só no momento e num período de tempo após o parto, mas também consequências já numa fase muito mais avançada da vida da mulher. E as cicatrizes. Qualquer mulher que passe por um parto em que haja, vou falar mais das cicatrizes porque também é algo que o conselho será sempre o hidratar e tratar a cicatriz, mas uma cicatriz vai muito além do hidratar e de pôr o creme. Tá bem? Muito além do que está cá em cima. Exatamente, muito além disso. E é preciso que seja uma cicatriz de uma cesariana ou de uma ectomia, uma cicatriz tem que ser vista e tem que ser avaliada. E é importante que as pessoas saibam, porque depois uma cicatriz que não é tratada tem repercussões não só, como eu falava agora, como vai ter daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a muitos anos. E não vai dar só sintomas locais, não vai ser só uma cicatriz aderente ou dolorosa, vai ser uma cicatriz que vai trazer alterações em vários níveis e em vários sistemas. E muitas vezes nós depois temos outro tipo de sintomatologia, até podemos falar, por exemplo, musculoesquelética, não é? Vem de uma cicatriz, de uma cesariana ou de uma episiotomia e de uma alteração do pavimento pélvico, que já tem uma incontinência urinária, porque aquela cicatriz está a retrair, não é? Por exemplo, um lado do pavimento pélvico, e tudo isto vai fazer com que haja adaptações do corpo. O corpo humano é fantástico porque consegue se adaptar até certo ponto, mas depois ele começa a dar sintomas e mais vale muitas vezes trabalhar um bocadinho nessa prevenção e perceber se há alguma coisa que vá fazer com que decorrente, neste caso, da gravidez e do parto, que possivelmente possa dar sintomas ou alguma disfunção no futuro, não é? E se calhar ver e tratar o que for necessário. Ou então, pronto, a partir do momento que a disfunção está instalada, as pessoas têm um alerta para ver que é preciso ser tratado e que não é normal. Há coisas que não são normais e que não podem ser aceitas como normais. Raquel, desculpa, falaste aí em 2 assuntos. Queria perguntar se, a nível da tua prática clínica, que tens encontrado, se ainda continuam a ser assuntos para as grávidas, muitas das vezes são assuntos tabus, falar mais da incontinência urinária e da dor nas relações. Já começam, as pessoas já começam a ter menos medo de procurar profissional de saúde para falar sobre esse assunto, ou ainda têm um pouco de timidez, se podemos falar dessa forma, de abordar este tipo de assuntos com um fisioterapeuta e procurarem ajuda com um fisioterapeuta para esse tipo de situações. Porque são situações que, a nível de vida e a nível de impacto psicológico, têm impacto muito, muito grande. Tanto um é mais individual, o outro, mesmo até depois na relação com o parceiro, pode ter impactos negativos. Mas ainda existe um pouco de tabu sobre este assunto, ou as mulheres começam a procurar mais nas vossas consultas? O que eu sinto é que as mulheres não sabem quem procurar quando têm algum problema deste foro, desta dimensão ou desta área. Não sabem muito bem quem procurar porque é algo ainda um bocado desconhecido, eu acho. Já se começa a falar muito e a passar há muita informação já disponível, mas as pessoas eu noto que as pessoas ainda têm alguma dificuldade e têm alguma dificuldade e apesar de que depois, em termos de consulta, as pessoas até conseguem abrir-se e falar sobre as coisas, mesmo da parte da disfunção sexual ou da na relação sexual, tudo isso. Mas eu acho que a maior dificuldade das pessoas é saber a quem recorrer em situações
de terem algum sintoma. Não só não só muitas vezes porque existe alguma vergonha em assumir que há alguma com elas que é nessa área, não é? Como depois não sabem a quem recorrer para tratar esse problema. Mas acho que depois, na consulta, aquilo que eu sinto é que as pessoas, não é? Claro que não é uma coisa de chegar, então, não é? É preciso criar todo o ambiente para que a pessoa também se sinta confiante e sinta que nós estamos ali para ajudar e que que nós precisamos dessa informação também para ajudar. Ao fim de quanto tempo, mais ou menos, é que aconselhas que as mamães façam uma pequena avaliação ou um check-up de rastreio para saber o que é que tem que melhorar no seu corpo, no pós-parto, o que é preciso trabalhar para não deixar repercussões mais tarde? O ideal será haver sempre uma abordagem antes da gravidez e as pessoas estarem conscientes para... Ela quer entrar, não é? É que quer ver o que é que se passa. É importante que as pessoas tenham essa consciência antes da gravidez. Para quê? Para que depois, quando chegar o momento do pós-parto, saberem o que pode ser normal, o que não pode, quando é que precisam de procurar ajuda, quando é que não precisam. Não esquecendo sempre, a prevenção será sempre a prioridade. Por isso, uma avaliação pós-parto, então, não é uma avaliação ginecológica como é feita com o médico, é uma abordagem mais completa, uma abordagem local, mas também uma abordagem mais global, tendo em conta as alterações que ocorreram durante a gravidez e que ocorreram no parto. E será sempre aconselhável que uma mulher faça a sua avaliação pós-parto, dependendo do tipo de parto. Por exemplo, se for uma cesariana, a partir das 6 semanas. Se for um parto normal, sem intercorrências, podemos falar em 4 semanas. Por isso, a partir das 4 semanas, 6 semanas, é aconselhável que a mulher faça este tipo de avaliação, mesmo para perceber se há alguma disfunção, começar a tratar, não é? Se não há, perceber que o corpo da mulher após um parto tem sempre período de recuperação, ok? É muito comum as pessoas quererem muito rapidamente recuperar, mas o corpo leva o seu tempo a recuperar. E o que se pode fazer é, através de algumas estratégias, também ajudar nesse tipo de recuperação e a prevenir, não é? Por exemplo, se eu tenho, vamos falar de uma cicatriz de uma episiotomia. Ok, se eu vier, se a mulher vier à consulta e vamos ver como é que está aquela cicatriz, aquele pavimento pélvico, por exemplo, vou falar aqui assim rápido, não me vou alongar muito nas relações de tudo, do corpo, o que é que vai acontecer? Ok, nós já estamos a trabalhar na prevenção, porque uma cicatriz tem que ser trabalhada, mesmo que seja uma episiotomia, tem que ser massajada, tem que ser trabalhada, tem que se perceber se há alguma situação de disfunção já do pavimento pélvico, mesmo que aquela mulher ainda não tenha sintomas, por exemplo, de uma incontinência urinária. Mas o que é que nós estamos a fazer? Nós já estamos a trabalhar sobre a prevenção, porque à partida essa cicatriz poderá e dará com muita frequência alterações. Okay? E depois é perceber que cada mulher é única e a avaliação é direcionada para cada mulher, está bem? Porque o tratamento que é feito depois, imaginemos, de uma avaliação, é muito diferente de uma mulher para a outra. Mesmo que tenham o mesmo problema, a intervenção vai ser sempre diferente, porque o que nós encontramos no corpo da mulher vai ser sempre diferente de uma mulher para a outra. Isso também é muito importante. E pode ser diferente de gravidez para gravidez, mesmo na própria mulher. Sim, pode ser. E é muito importante também aqui a questão da história clínica é sempre extremamente importante. Obstétrica,
quer a recente, quer a anterior, dá-nos imensas informações relativamente também e ginecológicas, não é ginecológicas, ou seja, uroginecológicas, não é? Porque há outras disfunções que às vezes já vêm antes, com o parto às vezes pode agravar, ok? E por isso essa informação toda é muito importante também para depois para uma recuperação, não é? E para trabalhar com essa mulher nessa recuperação. Quero só também lembrar que não nos podemos esquecer que a mulher é um todo. Nós falamos aqui muito de pavimento pélvico e cicatriz, episiotomias, mas a parte normal, por exemplo, também pode trazer alterações e disfunções. Mas também pode, quer a nível de pavimento pélvico, quer a outros níveis, não é? Falámos da competência abdominal, falámos das alterações posturais, da parte dinâmica do corpo, que é toda alterada. Por isso, não... Sim, porque de repente passam de um centro de gravidade completamente alterado. Exatamente. Com a barriga para a normalidade, então o corpo tem que se reequilibrar e tem que se reajustar. Exatamente. É toda a preocupação funcional e da dinâmica depois do corpo. A avaliação tem que ser global. Nós não podemos só ficar por ali, não é? Porque o corpo funciona como um todo e está todo relacionado entre si, está todo interligado e por isso é muito importante que isso também seja passado. Porque precisamos, na maior parte das vezes, trabalhar também em equipa para que os resultados também se mantenham ao longo do tempo. Isto é muito importante, o trabalho de equipa num processo de recuperação. E dar tempo ao tempo. Deem um tempo ao corpo para recuperar, ele demora tempo e precisa de recuperar. Ou a gravidez é um período extremamente desafiante. O corpo teve 9 meses a modificar-se, não podem crer que ele em 2 ou 3 semanas volta outra vez ao normal. Meses, não podem crer que Foi meses, sim, porque há pessoas mais otimistas, então querem as coisas todas, porque ainda cima, só há bocado falaste um pouco na parte estética e física, agora com o mundo digital começa-se a ver algumas influencers, algumas bloggers que são mães e depois acabam de ter os seus bebés e parece que foram dar um passeio até ao jardim apenas, mas as pessoas têm que perceber que aquela realidade delas muitas vezes não tem nada a ver com a realidade da maioria da população nacional. A preparação, o corpo não tem nada a ver, por isso eles não podem ver aquilo que podem. Se calhar têm que olhar aquilo como exemplo para algumas formas de estar, ou seja, ter uma prática de atividade física, ou seja, tirar dali as boas lições, mas não seguir aquilo como um exemplo de que se elas estão assim, nós também temos que estar assim logo no pós-parto se não fizermos nada do que está para trás, ou seja, aqui tem uma história, tem uma evolução que as pessoas não podem pensar que é só estalar os dedos e já está. E tudo quanto, e é o que eu estava a dizer, cada gravidez é única, cada parto é único, em mulheres diferentes, um parto idêntico vai ter consequências diferentes, ou seja, cada mulher é única e nós temos que olhar para nós como exatamente assim, como únicas e dar tempo e perceber que o corpo precisa de tempo de se adaptar e aquilo que nós vemos, muitas vezes, na maior parte das vezes, falando assim das redes sociais, que são motivos muitas vezes de stress e ansiedade para estas mães, não é? Porque é que elas ficaram assim ou não é? Mas é assim, isto é tudo, cada mulher é diferente, tem uma recuperação diferente. Agora, sim, podemos fazer alguma coisa por nós, não é? Por nós, mulher que foi mãe, para ajudar a dar um empurrão, a recuperar ou a tratar aquilo que realmente é preciso tratar após um parto. Eu quero mais uma vez, porque isto é mesmo muito, muito importante, é que dor não é normal. Se alguma dor foi Um sinal de alerta. por favor, procurem ajuda. E outra coisa que eu quero, porque é muito frequente encontrar, é relativamente à incontinência urinária. É muito como, ou seja, isto já vem um bocado de trás da nossa sociedade e atrás, que é a incontinência urinária, assumir a incontinência urinária como algo normal.
E após o parto, não é normal, não é normal uma incontinência urinária, muito menos passado 1 ano, passado 2 ou passado 10. Por favor, eu bato muito e estou sempre a tentar falar sobre isto, porque há uma incidência enorme de incontinência urinária e as pessoas acharem que é normal. Não é normal. Não é normal e é preciso tratar, porque principalmente após um parto, muitas destas incontinências urinárias tratamos, a pessoa trata, não é? E claro que há um trabalho também muito depois da mulher, ou seja, um trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho, mas tem um trabalho e tem que assumir a responsabilidade da sua recuperação. Mas é possível a pessoa recuperar, e vemos mulheres com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos com uma incontinência urinária que muitas vezes esteve relacionada com o parto. E agora imaginem o que é perceber que, se calhar, se tivessem sido tratadas e procurado ajuda e não assumindo que isso é normal, que é o que nos vem passar desde sempre, não é? Os nossos avós, e é uma coisa que não se fala. Pronto, eu fui mãe, tenho incontinência urinária, fiquei com incontinência urinária e depois fui mãe. Mas isso é normal? Não, não é normal. Não é normal. Por favor, procurem ajuda, porque não é normal. Eu estou sempre a falar disto porque estes casos são muito frequentes e não pode ser, e não pode, e temos que mudar, e temos que ajudar e alertar as pessoas, e temos que tentar mudar um bocadinho aquilo que vem assumido como normal e que não é normal e que afeta a imensa qualidade de vida das pessoas, das mulheres, neste caso estamos a falar, e que muitas vezes a consequência vem de um parto. E por isso eu falo tantas vezes na incontinência urinária, mas temos outros tipos de disfunções que também vêm decorrente de um parto, como é o caso dos prolapsos, não é? Nós encontramos mulheres. E, nesse caso, lá está. Como fazem a avaliação ginecológica, estão mais alertadas para esse tipo de situações, sabem que isto provavelmente não será uma coisa muito, muito comum e muito normal. Ao contrário da incontinência urinária, que elas, como tu disseste e bem, também por um pouco motivo histórico e tradicional, assumem que aquilo é uma coisa normal. A nível das mulheres multíparas, que já têm a ver mais com o filho, a necessidade de avaliação e de intervenção no pós-parto aumenta significativamente em relação às primíparas? Depende se claro, é sempre importante, independentemente se foi 1, se foram 2, foram 3 filhos. É sempre importante, seja a primeira gravidez, seja a segunda, seja a terceira, essa avaliação é sempre importante porque é sempre diferente. Agora, é importante também perceber a história, a avaliação, isso é sempre importante. Agora, é importante também perceber a história clínica toda que está para trás. Se a mulher alguma vez fez alguma avaliação, se fez recuperação pós-parto ou não. A necessidade é sempre, seja uma. Perdemos a Raquel, entretanto, deve ter caído a ligação. Vamos aguardar para restabelecer a ligação à Raquel. Entretanto, enquanto estabelecemos a ligação com a terapeuta Raquel, se quiserem deixar alguma questão para verem esclarecida pela nossa fisioterapeuta, estejam à vontade, que assim também conseguimos estabelecer a ligação. A terapeuta Raquel irá responder com todo o gosto às vossas questões. Vamos ver se conseguimos.
temos estado até agora a falar somente da recuperação pós-parto. Na próxima meia hora que nos resta, vamos falar um pouco do retorno à atividade física das grávidas, que também é muito importante, e alguns aspectos de mudança do estilo de vida e das rotinas, que também é importante nós termos em atenção, e que também é possível haver algum acompanhamento por parte na área da fisioterapia e de quem tem experiência na área da saúde materno-infantil para fazer um acompanhamento às grávidas, porque não têm que estar desamparadas, existem muitas formas de nos dar apoio. Hoje em dia existe, era uma pergunta que eu ia fazer à Raquel, porque existe muita preparação para o parto, as aulas de preparação para o parto, mas falta depois as aulas, havia haver umas aulas de recuperação pós-parto, o que ainda não acontece. Às vezes conseguimos estabelecer a ligação à Raquel. Estamos a demorar um pouco a conseguir fazer a ligação à terapeuta Raquel. Entretanto, relembro quem quiser deixar algumas questões para depois a Raquel responder, esteja à vontade, que assim que possível, e conseguirmos estabelecer a ligação. O meio digital, quando tem destas coisas, é tudo muito bonito, mas eu não prego nos partidos. Já que temos outra vez a Raquel mas isto foi abaixo e vi-me aqui um bocadinho para pôr isto a funcionar. Já está tudo bem. Estava aqui a dizer que quem quisesse por perguntas podia colocar, e eu estava a comentar que existe muito a preparação para o parto, a preparação para o parto, e depois as mulheres acabam por ter o bebê, e depois não há nada a nível social que as ajude na recuperação, sem ser a nível clínico, mas não existem nada de coisas típicas pós-parto, ou seja, pré-parto existe muita coisa, pós-parto depois é cada uma salva-se que se desenrasque, porque não existe apoio. Não existe apoio e muitas vezes isto por se calhar desconhecimento um bocado daquilo que é feito nesta área por nós, orientar a mulher para este tipo de avaliação ou este tipo de intervenção, não é? Era fantástico se nós chegássemos a um ponto em que uma grávida, após uma avaliação ginecológica que é obrigatória e tem que ser feita, por favor, que viessem depois recomendadas para
este tipo de avaliação que é tão importante e fundamental, quer para a saúde da mãe e da mulher neste momento, como nos próximos meses e nos próximos anos. Há pouco estávamos a falar das alterações no pós-parto. Embora também estávamos a falar também aqui das bloggers que praticam exercício físico muito regular. As mães que praticam exercício físico regular e que depois queiram retomar a atividade física, também têm que perceber que as coisas também não são logo de um dia para o outro e começar a fazer cargas descontroladas. Ou seja, existe ali um stress e um tipo de trabalho específico para elas. Uma mulher que normalmente pratica exercício físico tem que fazer, antes de retomar a sua atividade física, tem que fazer uma avaliação. Porque nós não sabemos o que é que aconteceu naquele parto ou naquela gravidez, não é? O que é que aconteceu àquele corpo e não sabemos o que é que aconteceu, não é? E precisa de ser avaliado para que depois a retoma à prática desportiva seja feita de forma consciente e que não vá trazer e ter consequências depois, lá está, quando retoma ou no futuro, não é? Temos que avaliar toda a parte estrutural, temos que avaliar o pavimento pélvico, temos que avaliar, tudo o que falamos até agora tem que ser avaliado. A parte da competência abdominal, tudo influencia tudo. É preciso fazer a avaliação para retomar, porque depois, se houver alguma alteração, não é? Vai ter repercussões. E a mulher, ao estar a fazer a prática desportiva, sem a consciência de que algo poderá não estar bem, ou depois vai ter repercussões. Uma mulher tem que passar por um período de recuperação e por uma avaliação, porque é extremamente importante. E na prática desportiva não muda nada. É sempre extremamente importante, porque posso estar a fazer, por exemplo, se eu tiver imaginemos que não foi um parto até normal, mas que por algum motivo a mulher ficou com alterações ao nível do pavimento pélvico, não é? Pronto, pode ser variadas, não é? Vai fazer a sua prática desportiva, não é? À partida tem uma incompetência abdominal porque a parte transversa e tudo fica tudo afetado, depois do parto. E vai, sei lá, correr, por exemplo, o impacto, para além das alterações posturais, não é? Que vêm da gravidez e do parto. Não houve qualquer tipo de intervenção. O corpo vai assumir a postura e vai correr. O que é que vai acontecer, não é? O que vai acontecer é que, ao fim de algum tempo, essa mulher muito provavelmente, vai ter problemas. Vai ter uma incontinência, aquela competência abdominal, se não for bem trabalhada, não é? Também vai ter repercussões, quer ao nível da performance física e da mulher. Por isso é essencial que, para além das lesões, porque lesões não falemos de sintomatologias dolorosas e alterações musculoesqueléticas, que isso vai provocar porque o corpo está tudo a compensar, não é? Por isso depois já não vai ser uma ou duas coisas, vão ser 3, 4 ou 5 e vai ser assim um bolo já. Em vez de ser uma fatia, vai ser um bolo. Por isso é que é extremamente importante que as mulheres tenham a consciência que é muito importante fazer uma avaliação após o parto, para perceber realmente como é que o corpo está, como é que está a preparar, e se é preciso, e o que é preciso fazer para o ajudar, ou se é preciso tratar realmente se há alguma disfunção instalada. É, de perceber, porque às vezes as grávidas podem dizer, mas eu sinto-me bem, estou bem. Às vezes é perceber que não interessa só o momento do agora, interessa que às vezes há situações subclínicas ou subsintomáticas, ou seja, que não dão sintomas logo de imediato e depois com o passar dos anos é que acaba por sofrer alterações. Exatamente.
Nas tuas consultas também tens uma consulta chamada consulta SOS pós-parto, que entra aqui depois num outro aspecto, que é toda a mudança da dinâmica familiar e da rotina da mulher e da família com a chegada do novo membro. E às vezes saber gerir aquelas expectativas do pré-parto ao pós-parto e todo aquele stress no pós-parto. Também existe possibilidade de fazer um acompanhamento nessa área, porque às vezes são coisas simples, pequenas dicas, um pequeno guia para quando as mães ou as famílias estão mais perdidas, porque há muita informação e às vezes precisa haver um sítio onde essa informação esteja reunida e que a pessoa consiga perceber as coisas de forma, que sejam explicadas as coisas de forma clara e que não ande a buscar muita informação solta. Isso na consulta do SOS pós-parto é um pouco isso que é pretendido por você. Sim. É também, só para acrescentar, é tudo aquilo que referiste, mas também depois é aquela parte em que as pessoas ou os pais muitas vezes não sabem a quem recorrer para certo tipo de preocupações que eles também têm. E muitas vezes não encontram a resposta. Eu tenho este problema, o que é que eu faço? A quem é que eu vou? Ou, pronto, nas consultas eu também procuro dar resposta a esse tipo de caminhar com profissionais que estejam mais direcionados para aquilo que os pais precisam ou que procuram e não sabem também a quem recorrer, não é? Para além de todas as... Isto depois depende de casal para casal e da necessidade de cada família. E esse acompanhamento de ajudar e de eu conseguir ajudar dentro daquilo que eu consigo, ou então redirecionar também para outros profissionais para dar resposta sempre às necessidades. E estas consultas às vezes são também para tranquilizar também os pais e perceberem que há coisas que são normais. Okay? As coisas são normais e fazem parte muitas vezes que é do desenvolvimento, fases e dificuldades que o bebê passa ou passa a mãe, muitas vezes são normais. E o que é uma semana, muitas vezes na semana a seguir as coisas já são diferentes. E no período pós-parto os problemas são intensificados, não é? Porque a pessoa, a partir daqueles pais não dormem, aquele bebê até pode chorar muito, problemas na amamentação, sei lá, são vários problemas, não é? Quer dizer, nós conseguimos não só ajudar esse pai, como tentar arranjar uma solução e um acompanhamento se calhar mais direcionado ao problema, como também tranquilizar esses pais pronto, e tentar ajudá-los daquilo que me é possível. Saber que têm que à partida conseguem ter um encaminhamento, uma ajuda no momento, um encaminhamento e uma resposta para os ajudar e para os tranquilizar nesse sentido. Quer seja para o bebê, né, que podemos depois, consoante aquilo que eles nos falam e as preocupações, ou até às vezes ver o bebê, conseguimos depois tentar perceber se é preciso encaminhar para outro profissional. Ok? E conseguimos perceber quais são realmente as necessidades e tentar orientar aqueles pais que, na maior parte das vezes, sentem-se perdidos e não sabem a quem recorrer, nem o que fazer. E é muito bom ter esse tipo de apoio. E pronto. É uma espécie de consultoria no pós-parto, neste caso. Sim. Mas está, ouves as famílias ou as mães, depende se vem em casal, se vem em mãe, mas é importante vir em casal para este tipo de consultas, acho que é a minha opinião. Sim, é importante vir em casal, mas é um pouco, lá está, perceberem as necessidades, perceber o que é que está ali a afligir e se conseguir dar resposta, conseguir derivar, ou por exemplo, no caso da alimentação, vamos falar dos nossos especialistas, nós temos que ficar connosco da Pinga Amor, se for por outro tipo de situação, conseguimos reencaminhar
para os profissionais da área correspondente. For algo que eu consiga ajudar e que eu consigo dar uma dica, ou que eu consiga realmente dar resposta, ou se eu consigo dar resposta, mas acho que será necessário mais alguma intervenção de outro profissional, quer no bebê, quer no casal, quer na família. Vai tudo depender, é muito difícil centrar-me só numa coisa, porque tudo vai depender das necessidades, o porquê que aqueles pais me procuram, e por isso é muito difícil eu focar-me só numa coisa, porque podem ser das mais diversas coisas. Muitas vezes são simples, que é o que eu digo, muitas vezes são coisas simples que na consulta nós até conseguimos, porque poderá não haver poderá ser muitas vezes uma fase do bebê, não é? E que são coisas simples e que às vezes é só uma dica ou outra e que conseguimos ajudar. Se não for, e se for algo mais complexo em que seja necessário realmente a intervenção, e é isso o bom de trabalharmos todos em equipa, é direcionar para os profissionais, dependendo daquilo que realmente os pais precisam. Ok. Nós estamos já a chegar ao fim. Não sei se quer deixar algum recado, últimas dicas, últimas mensagens para as mães e para os pais que têm famílias criadas, não é só para as mães, porque também estamos a falar, lá está, do casal. Última mensagem que queiras deixar para elas. Aqui, o que eu posso deixar é que cada gravidez é única, cada parto é único, cada mulher é única e cada família é única. E que procurem ajuda, existem profissionais para isso, procurem ajuda, não se deixem aceitar como normal as coisas que não são normais e que nós fomos falando aqui. E pronto, acho que é um bocadinho dentro disto. Cada corpo é um corpo e aceitem-se. A aceitação é o primeiro passo para que as coisas corram sempre. Aceitação não é aceitar e ficar, é aceitar, se houver algum problema, modificar, procurar ajuda, que as coisas acabam sempre por melhorar e procurem ajuda. Não pensar apenas. Não assumam as coisas como é normal, tudo é normal. Não pensar apenas no agora, pensar que há coisas que dão repercussões a longo prazo. E também o que estavas a falar há pouco, de saberem que o pós-parto é um momento ao culminar de 9 meses, mas é o início depois de muita coisa, e que é preciso as grávidas terem noção disso e de saberem olhar também um pouco para elas, não se centrarem só no instinto maternal de cuidar depois única e exclusivamente do bebê, porque é preciso também, se calhar, fazer um pouco o egoísmo da grávida, olhar também um pouco para si, porque é a saúde dela, porque se não tiverem bem também não conseguem tratar bem das crianças e dos bebés, e também passam, se não estiverem bem com elas próprias, também passam esses sentimentos também para o bebê. E outra coisa é, não se preocupem porque vêm sempre a tempo de tratar de vocês, porque muitas vezes o que acontece é que há mulheres que vêm ao fim de 4, 6 semanas, não é? E estão super motivadas. Há mulheres que ao fim de 3, 4 meses não se sentem ainda não se sentem, como é que eu ia dizer? Não se sentem, pode ser bem, ou se sentem algum receio em deixar o bebê de vir tratar delas. Não há problema nenhum. Cada pessoa também tem um bocadinho o seu tempo. Mas o importante é que chegue ao ponto em que tratem de vocês e procurem ajuda, caso haja necessidade, ou que façam realmente este tipo de avaliação para perceber como é que tudo está. Mas façam-no, passe o tempo que passar. Porque às vezes podem pensar, o meu parto foi há 3 meses e por isso agora já não posso fazer. Não, podem sempre fazer uma avaliação, podem sempre fazer esse tipo de trabalho, porque passem 3, passem 6, se calhar em 6 meses a mãe ainda não senta, não é? Por mais que nós digamos, não, tratem de vocês,
cada pessoa é uma pessoa e pode não se sentir preparada para dar esse tem o seu tempo, todas as pessoas. tempo. E é importante respeitá-lo, porque depois a pessoa também não terá tão receptiva para a sua recuperação se não estiver preparada para ela. Por isso, é sempre tempo. Nem que tenha passado um ano, eu sei que estou a alargar, mas não interessa, vêm sempre a tempo. O importante é que o façam e que procurem ajuda e que tratem de vocês no vosso tempo também. Ok. Obrigado, Raquel. Não temos mais perguntas. Obrigado por este momento que tivemos. Acho que foi bastante esclarecedor. Recém-mamães, futuras mamães que tenham alguma dúvida, não hesitem em nos contactar. Podem contactar também a terapeuta Raquel também para a Fisioboom, que é o projeto que tem com uma outra colega. Ou então para nós, para a Osteoperformance, teremos todo o gosto em vos ajudar. Nós aqui na Osteoperformance dispomos de vários serviços para a grávida e para recém-mamãs e para os bebés, ou seja, temos um conjunto de serviços para vos apoiar e para saberem que não estão sozinhas durante todo este longo percurso. E a fisioterapia pélvica no pós-parto, no pré-parto, pilates clínico na gravidez ou no pós-parto, que é as consultas da doutora Raquel, serve mesmo para isso, para ajudar, porque para as mulheres saberem que não estão sozinhas e podem procurar ajuda. Obrigado, Raquel. Foi muito continuação. bom estar aqui. Boa tarde a todos e já sabem, alguma coisa que necessitarem é só entrar em contato connosco para os nossos números, basta ir ao nosso site ou às nossas redes sociais e conseguem entrar em contato connosco facilmente. Obrigado a todos e que tenham uma boa tarde. Obrigada.